Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito boa tarde a todos. Neste vídeo e no próximo, eu vou estar fazendo aqui um estudo bíblico relacionado aos idosos. Então, hoje e no próximo vídeo, as leituras bíblicas vão estar relacionadas a este tema. E para começar, vamos falar da promoção, da proteção e do cuidar das pessoas idosas no ambiente em que vivem. E a primeira leitura bíblica que nós vamos fazer vai ser do livro do Eclesiástico, capítulo 25, versículos de 5 a 8, e que diz assim: Como fica bem a sabedoria para os anciãos e o discernimento sábio para as pessoas honradas. A coroa dos anciãos é uma grande experiência e o orgulho deles é temer ao Senhor. Há 9 coisas que no meu íntimo considero felizes, e a 10ª eu proclamo com a minha boca. Um homem que se alegra com seus filhos, aquele que vive para ver a ruína dos seus inimigos. Feliz aquele que vive com mulher de bom senso, aquele que não faz trabalhar juntos o boi e o burro, aquele que não peca por palavra, aquele que não serve a um patrão indigno. Então, essa foi a leitura do livro do Eclesiástico. Nós devemos cuidar, proteger esses idosos. Os idosos já viveram bastante, eles têm uma bagagem de vida, uma experiência de vida enorme. E nós, como cristãos, devemos valorizar essas pessoas. A sociedade em que vivemos atualmente tende a ser seletiva, valorizando umas pessoas e descartando outras. Valoriza aqueles que, com seu suor, podem contribuir para gerar mais riqueza para alguns, em detrimento daqueles que já estão no declínio em função da idade. Então, as empresas, elas procuram contratar trabalhadores jovens. Por quê? Porque os jovens têm mais energia, têm mais capacidade de produzir cada vez mais, E as pessoas, quando vão ficando cada vez mais idosas, com o avançar da idade, alguns problemas acontecem. Começam a aparecer os problemas de saúde, começa a fragilidade em alguns aspectos, começa a limitação. Só que essas empresas, elas não observam que essas pessoas idosas, elas têm experiência de vida. E isso faz com que a empresa visando somente o capital, o lucro, elas desvalorizem essas pessoas, conforme vai passando a idade, E muitas das vezes elas não contratam esse tipo de pessoas e as que já estão na empresa eles procuram demitir, Para o idoso, se não bastassem ser marginalizados pelo mercado de trabalho, muitos são também marginalizados dentro da sua própria família, ao serem descartados e colocados em asilos ou em casas de repouso, onde às vezes são esquecidos até pelos próprios filhos. Velhice não é uma doença, mas um privilégio. Envelhecer com saúde, mantendo a saúde do corpo físico e a lucidez mental, é o desejo de todos. Porém,
é preciso também cuidar não só da saúde do corpo, mas também da saúde espiritual, pois sabemos que quanto mais vivermos aqui nesta terra, tanto mais se aproxima a nossa hora da passagem para a vida eterna, e esta devemos fazer por merecer, acreditando sempre na bondade e na misericórdia de Deus, apesar de nossas limitações. Então, ao longo da vida, se deve ser feito coisas para que a pessoa chegue nessa faixa etária da melhor idade de bem com a vida, com a memória boa, com o corpo bom, né? Com a saúde boa. E assim, são coisas que devem ser feitas desde criança, desde a adolescência, ou seja, ao longo da vida. Como a prática de exercícios físicos, não fumar, não beber nenhum tipo de bebida alcoólica, não comer comidas gordurosas, se alimentar adequadamente, né? Essas são algumas situações, né? E quando a pessoa já é idosa, ela pode também continuar fazendo essas coisas e, além disso, fazer um caça-palavras, né? Uma cruzadinha, jogos que envolvem raciocínio, uma leitura, né? Ver gente, ver lugares, conhecer lugares novos, pessoas novas, né? Isso ajuda essa pessoa a estar tendo uma vida saudável, né? O meio social também é muito importante, né? Uma igreja, né? Um grupo de caminhada, o grupo do bingo, né? Enfim, grupo do crochê, um grupo de dança, o grupo da hidroginástica, enfim, os diversos grupos da sociedade que fazem bem para essas pessoas, né? Os idosos são homens e mulheres, pais e mães que antes de nós percorreram o nosso próprio caminho, estiveram na nossa mesma casa, combateram a nossa mesma batalha diária para uma vida digna. Por isso, essa cultura, né, do descarte, ela não deve acontecer. Esse descarte do idoso não deve acontecer. As pessoas idosas em muitas famílias são as que mantêm o vínculo entre as gerações, construindo pontes entre elas. Como é bonito e gratificante ver esse elo de ligação que não se interrompe, fortalecendo ainda mais a união entre eles, mesmo diante dos desafios que se apresentam muitas vezes pela enfermidade, que é da própria idade. Em muitas famílias, devido a muitos compromissos assumidos pelos pais em função da necessidade de buscar o sustento da família, a tarefa de cuidar dos filhos ficam para esses idosos, que são os avós e os avós, né? E eles, os quais assumem o compromisso de transmitir a eles os valores não só éticos e morais. Ou seja, quem acaba educando esses netos, né? Esses filhos, né? Na verdade, são os netos desses avós, são os avós dos avós, né? Ou seja, a responsabilidade que deveria ser do pai e da mãe, passa a ser do avô e da avó, né? Bem como os valores da fé, acompanhando-os na iniciação da vida cristã, né? Então, essa responsabilidade acaba sendo desses idosos, né? Uma coisa que deveria ser feita pelos pais. A educação deve ser feita pelos pais e acaba transmitindo essa responsabilidade para os avós, né? E aí, gente, agora eu vou fazer uma outra leitura bíblica, que é do livro dos Salmos, capítulo 92, versículo de 11 a 15. Salmo 92, capítulo no, Salmo 92, versículo de 11 a 15. Diz assim, ó:
me dás o vigor de um touro e me unges com óleo novo. Meu olho vê aqueles que me espreitam, meus ouvidos escutam os malfeitores. O justo brota como palmeira, cresce como cedro do Líbano, plantado na casa de Deus. Brota nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice dará fruto, estará viçoso e frondoso, para anunciar que Deus é reto e que na minha rocha não há injustiça. Então isso é o que diz o Salmo 92, versículos de 11 a 15. Né? Que mostra aí que os justos são persistentes e cheios de vida. Essa vida que esses idosos já passaram por ela, né? Estão passando por ela, né? Para anunciar na história que Deus é honesto e não compactua com a injustiça, né? E aí, para sermos justos com os idosos, não devemos descartá-los, né? Eu vou ler um texto aqui na qual fala do envelhecimento saudável. O que se deve ser feito desde bem jovem, né? Desde criança, como eu falei aqui, para que quando essa pessoa chegar na melhor idade, ela ter uma vida saudável, né? Vamos lá. Manter ou iniciar um estilo de vida ativo e saudável é importante. Faça movimento físico. Exercícios fazem bem para o corpo e para a alma. Aumenta a segurança nas tarefas diárias e combatem a depressão. Ajudam a combater doenças crônicas como a hipertensão. Estudos mostram que as pessoas que se exercitam não apenas vivem mais, mas vivem melhor. Caminhada, exercícios na água, dança e alongamento são os mais indicados, porém é recomendável buscar orientação de um profissional de saúde antes de iniciar um programa de atividades físicas. Evite exercícios pesados. Aumente as frutas, vegetais e alimentos integrais. Reduza sódios e gorduras trans. Opte por porções menores de alimentos. Pratos coloridos são ideais. Use temperos naturais, que são saborosos e saudáveis, e também atuam como remédios naturais. Mantenha horários regulares para refeições e evite comidas pesadas à noite. O corpo deve descansar para rejuvenescer. Procure não fazer uso de produtos com cafeína, como café, chá, refrigerantes à base de cola, cigarro e álcool, próximo do horário de dormir. Dormir regularmente entre 7 e 9 horas de sono por dia é fundamental para o envelhecimento saudável. É importante continuar a usar a mente com a idade. Pesquisas mostram que atividades que mantêm o cérebro ativo podem atrasar o declínio da memória que leva à demência. Essas atividades podem ser ler, escrever, fazer palavras cruzadas e jogos que envolvam o raciocínio. Nunca pare de aprender. Você nunca é velho demais para adquirir um novo truque. Reserve o tempo para seus interesses individuais e sociais. O trabalho voluntário é uma maneira de envolver a mente e a alma. Por que vocês acham que a maioria dos frequentadores das igrejas são idosos? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque esses idosos, depois de um longo período de trabalho ao longo da sua vida, eles acabam se aposentando. E aí, eles acabam perdendo aquela rotina que eles tinham antes de trabalho. Eles acabam ficando sem fazer nada, entre aspas, né, em casa. E aí eles procuram fazer alguma coisa para ocupar a mente, para ocupar a cabeça, né? E aí eles vão para as igrejas, para grupos religiosos, para bingos, para trabalhos voluntários,
né? E para quê? Para se sentir útil na sociedade, né? Para se integrar na sociedade e também para ocupar a sua mente, né? Aí entra a questão da pessoa idosa na comunidade eclesial, né? Lá no Salmo 71, versículo 9, diz o seguinte: Não me rejeiteis no tempo da velhice, não me abandones quando o meu vigor se extingue. Assim é o clamor desse salmista, demonstrando que a velhice é uma fase, digamos, desafiadora. Aquele que a alcança é visto como um privilegiado, um agraciado, com o acúmulo dos dias vividos e da sabedoria adquirida ao longo da vida, sendo para os seus, em algumas culturas, uma referência do saber e orgulho por sua longevidade. Por outro lado, os idosos vivem o peso de tão grande dádiva ao depararem-se com o desvanecer natural do vigor e do princípio natural da dependência. Quem não se orgulhou de ter, por exemplo, os avós para aconselhar e se para eles o amparo durante a caminhada? Quem nunca se orgulhou de apresentar a tão famosa receita de culinária herdada da vovó? Na comunidade de fé, desde a antiguidade, a pessoa idosa sempre teve uma posição de reverência e respeito. Se vocês repararem, nas tribos indígenas, né, quem é o líder, ou seja, o cacique daquela aldeia, na maioria das vezes é a pessoa com mais idade, é a pessoa mais velha daquela tribo. Por quê? Porque essa pessoa tem a experiência. Ela vai saber se algum problema acontece naquela localidade, ela vai saber, vai ter a sabedoria de lidar e saber resolver os problemas ali. Então, por isso, se vocês repararem nas aldeias indígenas, quem é o cacique daquela aldeia são as pessoas mais velhas daquela localidade. Era muito comum a comunidade reconhecer os conhecidos conselhos dos anciãos para solucionar ou deliberar assuntos importantes que atingiam a comunidade ou o indivíduo. A sociedade atual tem se caracterizado pela fluidez das relações e o esquecimento da sua história. Então, todo o conhecimento vinha das pessoas mais velhas. Quando as pessoas queriam um conselho, eles iam para as pessoas idosas, pessoas mais velhas daquela comunidade ali, né? O individualismo exacerbado e o imediatismo, bem como a falta de perspectivas, têm sido também fatores de mudanças radicais na sociedade. Tais modificações têm atingido em cheio as pessoas idosas e tais aspectos as colocam num cenário amplamente favorável ao abandono. Antigamente, como eu falei, quando as pessoas queriam saber de algum conhecimento, iam para as pessoas idosas, para as pessoas mais velhas. Hoje em dia, não. Hoje em dia tem-se a tecnologia, a internet. Então, só pegar o telefone, o tablet, o computador, pesquisar ali nos sites de busca e vai achar ali tudo o que quer. Então, nesse aspecto, os idosos também estão sendo abandonados. Os idosos estão perdendo o seu valor nesse aspecto, né? E isso não deveria acontecer, porque muitas das coisas que também encontramos na internet pode não ser verdade. E o que os idosos estão ali para passar essas informações para a gente, eles viveram aquilo ali, eles vivem aquilo ali, né? Então, eles têm o conhecimento, eles têm a sabedoria para passar determinados tipos de informações e de conhecimentos para a gente. Não sejamos nós adeptos da cultura dos descartes. Não contribuamos com o sofrimento daqueles que um dia nos acolheram e protegeram e foram responsáveis, de certa forma, por aquilo que somos hoje. Sejamos nós cooperadores de Deus no cuidado daqueles que mais precisam. Sejamos instrumentos de consolo e manifestação divina, e que a cultura do descarte não encontre lugar em nosso meio. E para encerrar, eu vou fazer aqui a leitura do Salmo 128, versículos de 1 a 6, para a gente terminar aqui esse vídeo de
hoje. Salmo 128, versículos de 1 a 6. A felicidade vem da partilha. Feliz quem teme a Deus e anda em seus caminhos. Você comerá do trabalho de suas próprias mãos, tranquilo e feliz. Sua esposa será como vinha fecunda na intimidade do seu lar. Seus filhos rebentos de oliveira ao redor de sua mesa. Essa é a bênção para o homem que teme a Deus. Que Deus abençoe você desde Sião e você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias de sua vida. Que você veja os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Então, gente, esse Salmo 128 é uma oração em estilo sapiencial sobre a felicidade do justo. Ou seja, temer a Deus consiste em reconhecer que só Ele é Deus e o homem, o ser humano, ele não é Deus. Nós não somos deuses. Quem é Deus é Javé ou Jeová, né? Depende da religião. Daí nasce a obediência à vontade de Deus, que abençoa e ensina o caminho de vida. Trabalho honesto, amor matrimonial, paternidade e maternidade que partilham a vida. Do círculo familiar se abre para todo o povo, da cidade da aliança a Deus, que abençoa a todos criando uma história de paz. Assim como Deus abençoa a todos, né? Ele não discrimina, não descarta ninguém com o seu amor. Nós devemos fazer a mesma coisa. Não devemos descartar os nossos idosos. Nós devemos ter respeito e valorizar a sabedoria e o conhecimento que eles têm. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Daqui a pouquinho vou estar fazendo o segundo vídeo falando sobre os idosos. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.